Me divorciei do meu marido assim que meu médico me contou algo sobre o pai dele. Sempre acreditei que a vida poderia ser simples. Que o amor, quando verdadeiro, seria suficiente para enfrentar todos os obstáculos. E por muitos anos, fui feliz com meu marido Lucas. Casamos jovens, ainda cheios de sonhos e ideais. Acreditávamos que juntos poderíamos construir um futuro sem fim. Mas como toda história de amor, a nossa passou a enfrentar desafios. O início do nosso casamento foi como uma maré tranquila. Lucas era atencioso, carinhoso e sempre havia um sorriso em seu rosto, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele vinha de uma família tradicional, mas sempre falava pouco sobre a sua história familiar. Na maioria das vezes evitava o assunto, como se o silêncio sobre sua origem fosse uma forma de proteção. Eu nunca questionei isso, respeitava o espaço dele. Afinal, todos nós temos nossos fantasmas. Os anos passaram e com o tempo fui percebendo algumas peculiaridades em Lucas. Coisas pequenas, mas que me faziam sentir que havia algo mais por trás do seu comportamento. Ele era extremamente protetor com a sua mãe, Dona Irene, mas raramente mencionava seu pai, o Senhor Armando. Eu o vi poucas vezes e nas vezes em que conversamos, percebi um homem calado distante, que mal parecia se importar com a presença da família. Contudo, o que mais me incomodava era o comportamento de Lucas quando o nome de seu pai surgia. Ele se fechava imediatamente, uma frieza no olhar que não conseguia esconder. Tudo parecia andar de vento em popa até que um dia, durante um exame de rotina, o médico me olhou com uma expressão estranha após analisar meus exames de sangue. Ele parecia hesitar, o que nunca me aconteceu antes em consultas. Há algo errado? Perguntei, nervosa. Na verdade, não é bem algo errado. É uma questão de risco. Algo que me parece importante você saber, disse o médico, evitando meu olhar. Eu percebi uma anomalia em seu exame genético. Algo que poderia ser ligado à sua árvore genealógica. Não sei como lhe dizer isso, mas os traços que estão se manifestando nos seus exames me fazem lembrar de uma condição rara que aparentemente é hereditária. Minha mente estava a mil, tentando compreender o que ele queria dizer. O que significa isso? É algo grave? Minha família tem histórico de doenças genéticas. Ele suspirou profundamente antes de responder. Não, não é algo que eu tenha visto na sua família. Mas é uma condição que, de alguma forma, é bastante comum entre os descendentes de uma pessoa em particular. E foi aí que ele me contou, com um tom de voz que me causou um choque. A condição que você está apresentando tem um vínculo direto com o histórico familiar do Sr. Armando, pai de seu marido. Eu fiquei paralisada. O que ele estava me dizendo? Eu não sabia o que pensar. A primeira coisa que me veio à mente foi o nome do pai de Lucas. Sr. Armando. Algo estava ali que eu não sabia. Um passado obscuro que nunca havia sido revelado. Algo sobre a linhagem genética de Lucas, algo que eu não fazia ideia. Sem conseguir processar a informação, pedi ao médico mais detalhes. Ele, visivelmente desconfortável, disse que o Sr. Armando tinha um histórico de doenças raras e hereditárias, que podiam ser transmitidas aos filhos, como no meu caso. Mas o mais alarmante era a possibilidade de Lucas ter herdado não só a condição genética, mas também um comportamento psicopatológico, algo que corria em sua família. Aquelas palavras me atormentaram. Eu, que sempre acreditei na nossa vida perfeita, agora me via diante de uma realidade distorcida. Como eu nunca soubera disso antes? Como Lucas jamais havia me contado sobre o histórico familiar? A verdade era que eles sempre mantiveram silêncio sobre seu pai. Eu sabia que havia algo, mas não imaginava a gravidade disso. Eu decidi confrontar Lucas naquela mesma noite. Quando ele chegou em casa, percebi que algo estava diferente. Ele estava mais quieto do que o normal, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Perguntei a ele sobre o pai, sobre o que o médico havia me dito. Lucas ficou pálido, quase como se estivesse esperando que esse momento chegasse. Eu sei o que você está pensando, disse ele com uma voz monótona, como se estivesse se preparando para uma batalha interna. Eu sabia que eventualmente você iria descobrir. E então ele me contou. De forma calma e sem emoção, ele revelou a história que eu jamais imaginaria. Seu pai, o Sr. Armando, não era uma figura comum. Ele tinha um transtorno mental severo, que se manifestava de maneiras aterradoras. Muitos diziam que ele tinha distúrbios psicopáticos. Durante a juventude de Lucas, ele foi testado diversas vezes, mas nunca recebeu o tratamento adequado. Sempre foi um homem frio, calculista e, em algumas ocasiões, violento. Ele nunca foi um pai amoroso, mas Lucas o temia. Por muito tempo, ele evitou falar sobre isso porque a lembrança de seu pai lhe causava angústia. Ele não queria que eu soubesse que carregava em seu sangue essa possibilidade de herança. Eu fiquei em choque, sem palavras.
O homem com quem eu me casara, a quem eu entregará meu coração, talvez estivesse mais próximo daquele comportamento que eu tanto temia do que eu jamais imaginei. Aquelas palavras, aquelas revelações, foram um divisor de águas. Tudo que eu acreditava sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida juntos, desmoronou. Os dias seguintes foram difíceis. Eu não conseguia mais olhar para Lucas com os mesmos olhos. O amor que eu sentia por ele ainda existia, mas estava sendo corroído pela incerteza. Eu precisava de respostas que ele não podia me dar. Eu precisava de um entendimento que ele, em sua própria dor, não sabia explicar. O fato de ele ter sido criado por um homem tão perturbado, sem nunca ter tido a chance de viver uma infância saudável, me fez questionar o futuro do nosso relacionamento. Depois de muito refletir, tomei uma decisão. Eu não podia mais viver com o medo constante de que, em algum momento, a doença que me afetava fosse um reflexo de algo maior, algo que eu não pudesse controlar. Eu não poderia arriscar o meu bem-estar emocional e mental em um relacionamento baseado em segredos e medo. Foi assim que me divorciei de Lucas. Eu o amava, mas eu precisava me preservar. Eu não poderia continuar em um relacionamento onde a dúvida e a falta de transparência dominavam cada interação. Quando anunciei minha decisão, Lucas tentou me convencer de que ele não era o que seu pai fora, mas a verdade é que ele nunca soubera. Ele nunca quis enfrentar os fantasmas do passado, e agora, esse medo havia se materializado de uma forma irreversível. Eu deixei a casa onde passamos tantas memórias e comecei um novo capítulo. Eu estava livre, mas o peso do que descobri ainda me atormentava. Será que em algum momento eu poderia realmente confiar novamente? Eu sabia que meu caminho seria solitário, mas era um caminho que eu precisava seguir. Afinal, a verdade não é algo que podemos ignorar, mesmo quando ela nos rasga por dentro. E ao refletir sobre tudo o que aconteceu, a única certeza que eu tinha era de que, embora o amor nos ensine a perdoar, a verdade é que nem todas as mentiras podem ser esquecidas.